Então procurei o senador Alessandro Vieira. É verdade que o senador goiano tal não foi procurado por ti? Ele não, Cajuru, é mentira dele. Ele não só foi procurado para assinar, como me disse que não ia assinar porque a pressão contra ele estava grande demais. Aí não. Mentir no Estado e fazer graça lá, publicamente, e jogar um colega nosso, o Alessandro, ou o Lazier, ou eu, ou seja, a gente foi buscar a sua assinatura? Não foi. Não, fomos sim. Eu espero que amanhã o delegado Alessandro, com a coragem que não lhe falta, que ele diga na frente desse senador para que o Estado de Goiás saiba que ele não assinou com medo, borrando nas calças, com medo de pressão. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências e meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru, como senador federal, não poderia deixar de aqui trazer hoje um pronunciamento em função da data 22 de abril de 2019. Antes, senhoras e senhores senadores, permitam-me, presente da sessão, amigo, querido e honrado senador Lazier Martins, da mesma forma, com os mesmos adjetivos, amigo querido senador Isalci Lucas. Eu dizia ali aos dois na mesa agora, um minuto antes de subir a esta tribuna, pátria amada, que exatamente como se lembrou e nunca se esquece o senador Lazier, por ser procedente do rádio e da televisão, como o senador Lazier, do jornalismo esportivo, econômico, político, eu também, exceto econômico, eu sei que um mau jornalista, ele provoca uma morte social, quando ele é irresponsável, quando ele não apura uma informação e a dispara sem a menor decência. Neste final de semana, por curiosidade, ontem, com jornalistas de São Paulo e do Rio, dos mais reconhecidos deste país, e na residência de meu irmão José Luiz da Atena, comentavam estes jornalistas políticos, inclusive, que acabavam de ler em um blog político aqui de Brasília, que o nosso presidente deste Senado, Davi Alcolumbre, estava em almoço, e o título era: Na mesa a lava-toga. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em Portugal, neste momento, junto com o ministro Gilmar Mendes e também com o ministro Alexandre Moraes. Imaginem o que esses jornalistas falaram de Davi. Falaram de tudo, de todas as gerações dele. Eis que eu agora, com um voo atrasado da Gol, eu sempre chego segunda cedo aqui, porque moro aqui, né? Mas tive que fazer uma viagem porque fui padrinho de casamento no sábado. E aí, o voo atrasou, para variar, o voo da Gol. Não viagem de Gol, hein? Como atrasa essa companhia. Aí, estou brincando. Mas enfim, ela atrasa sempre. Aí, eu abro o celular. Eu só quero fazer um reparo, meu prezado amigo, porque de Porto Alegre para cá, a Gol tem cumprido horário. Ótimo, ótimo, ótimo. Acho que a questão... Não, comigo sim, eu acho que o azar foi hoje. Só que aí me irrita, porque vocês dois, eu falo vocês dois agora como amigos, os senhores sabem que eu nunca chego atrasado aqui. E eu tive medo de chegar hoje. O presidente Isalci viu a correria minha. Aliás, troquei de roupa aqui no cafezinho, para ser sincero. Aí, leio lá, no mesmo jornal que ontem os colegas jornalistas execraram o presidente Davi Alcolumbre, o mesmo veículo, parabéns a ele porque reconhecê-lo, há uns que não reconhecem, né? Há alguns que se acham acima do bem e do mal, né? É por isso que eu tenho problemas com a imprensa, porque a imprensa que eu não gosto mesmo. Aqui quando eu saio, tem TV aqui com o microfone aberto, eu saio correndo dela, eu quero distância dela, até porque eu não preciso dela, né? E aí, esse mesmo veículo desmentiu a notícia. Não, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se
Alexandre Moraes. Então veja o que é um mau jornalismo. Em 48 horas ou em 24 horas, provocou um mal-estar terrível ao presidente e a seus familiares. Daí a palavra morte social. Então, jornalistas, sejam bons jornalistas, honrem suas profissões, porque o meu sonho aqui é criar um projeto sobre lei de imprensa. Ou seja, já que a gente pede punição a gente de todos os poderes, a imprensa é um poder, então que ela também tenha os seus direitos e os seus deveres, que ela também seja punida quando ela erra. Agora, concluindo rapidamente, no jornal digital O Antagonista, a notícia que vem, presidente Lazier Martins, e eu sei de sua indignação, é de que o ministro Gilmar Mendes achou normal a censura do ministro Alexandre Moraes aos veículos Revista Cruzoé e Antagonista. Eu escrevi no meu Twitter, @senador Cajuru, nós, 29 senadores, e vai ter mais assinatura com certeza, e o Brasil inteiro, também achamos normal o seu impeachment, Gilmar Mendes. Que o senhor seja colocado na rua, ou em outro local, talvez, né? Dependendo do andar da carruagem. E o mesmo jornal O Antagonista, o digital, informou que o Alexandre Moraes disse que o inquérito vai continuar. Eu disse, nós também vamos continuar colhendo assinaturas para o seu impeachment, ministro Alexandre Moraes, assim como Mendes, um ser menor. Mas enfim, apresentados os pontos factuais de mídia, hoje é 22 de abril de 2019, completam-se 519 anos que a esquadra de Pedro Álvares Cabral, com 13 caravelas e aproximadamente 1.400 homens, aportou em território brasileiro no sul da Bahia. Eram parte das chamadas grandes navegações, à procura de uma nova rota para as Índias, objetivando o comércio de especiarias. A partir da carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, escrita pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha, desenvolveu-se a história do Brasil. Aqui estamos, 519 anos depois, senhoras e senhores. Não há tempo para percorrermos os meandros da história do Brasil. Por isso me proponho a olhar o Brasil com suas entranhas abertas em 2019, a partir deste Congresso eleito em 2018. Passados menos de 90 dias que tomamos posse, é hora de sabermos que tipo de políticos os 46,7% de renovação da Câmara e os 85% do Senado trouxeram para o Congresso. A população brasileira tem o direito de perguntar se somos capazes de apresentar, discutir e melhorar projetos importantes para o país ou se somos uma leva de oportunistas, de cabeças feitas para a atitude medíocre de reprovarmos matérias simplesmente pela sua autoria e não pelo seu conteúdo. Aqui chegamos todos nós, honrados pela confiança e pelos votos de nossos eleitores, que esperam uma atuação forjada no princípio fundamental de honradez, capaz de criar uma sinergia entre a sociedade e o Estado, entre órgãos representativos e entidades, entre entes federativos e organizações privadas. Quer queiramos, quer não, pesa sobre nós a responsabilidade de congregarmos parceiros diversificados, de múltiplas e variadas ideologias, de diferentes agremiações políticas, de diversificadas visões de mundo,
Nós, os representantes do nosso povo, nesses 519 anos de descoberta, somos um cadinho do Brasil. E estamos diante de uma população cuja percepção da corrupção no Brasil é a pior desde 2012, segundo a Transparência Internacional. A população está consciente de que aqueles que ocuparam o poder na chamada Nova República não cumpriram com seu papel e a cada eleição novas esperanças deram lugar a velhas frustrações. A magnitude da crise vivida pelo país exige para sua superação uma visão e atuação de políticas sólidas, capazes de reconquistar ampla hegemonia na sociedade brasileira. Exige retomar a ofensiva na luta civilizatória das ideias e de demanda força social para impor uma transição acelerada e virtuosa que possa driblar o imenso desequilíbrio atual entre as forças econômicas dominantes e os interesses sociais. Proponho, então, para fechar, algumas medidas imprescindíveis à retomada da dignidade do povo desta pátria amada. 1. Quebrar a hegemonia do capital financeiro, possibilitando a união dos pequenos produtores com as massas trabalhadoras urbanas com justiça social. 2. Formular políticas que permitam empregos para milhões de desempregados excluídos do emprego formal. 3. Superar a desagregação social e da violência. 4. Apoiar incisivamente a criação dos meios reais de combate à corrupção. 5. Promover uma revolução urbana que devolva as cidades para a vida social comunitária. 6. Transformar educação, saúde e cultura em investimentos produtivos de riquezas. Sei que o senador Exalci Lucas se apaixonou mais por esta cesta, em função de educação, saúde e cultura. Então, de minha parte humilde, sou um paulista vindo dos rincões de Goiás. Fui criado em família pobre, digna, que nada me deixou faltar, e a minha vida pública está sendo forjada nas lutas pelo povo de meu estado, que me honrou com mais de 1,5 milhão de votos fazendo campanha de ônibus, e não gastando nem 250 mil reais no período eleitoral, e só aparecendo por 15 segundos nele, horário eleitoral. Porque na imprensa do estado de Goiás era proibido dizer que eu era candidato, pelo então dono de Goiás, Marconi Perillo, hoje prestes a acompanhar Sérgio Cabral na cadeia. Justiça divina. Se há uma coisa da qual tenho a mais plena consciência, é de que aqui cheguei não por articulações políticas, muito menos por Caixa 2. Sejam quais forem, na verdade foi pela vontade da população goiana, de que eu fosse um de seus representantes. Quero então ser a voz de Goiás e, por consequência, com tantos outros e outras aqui, do Brasil. Quero dizer aqui o que o meu povo de Goiás diria sem medo e sem amarras de qualquer espécie. E se há uma coisa que aprendi ao longo de minha vida, é que vale a pena lutar pelas coisas nas quais acreditamos, pelas nossas convicções, ainda que isso implique não ter a marca de nenhum grupo ou a cor de nenhuma ideologia. Fazer o certo nem sempre é fácil, pelo contrário, é mais difícil, mas é o certo. E é isto que o país quer,
tenho certeza absoluta, conhecendo-o há mais de 30 anos, que concorda o senador e presidente dessa sessão, Lazier Martins. Encerro. Quero poder cobrar a condução transparente da gestão pública. Quero perceber o equilíbrio entre todos os setores que fazem a administração pública e uma clara definição de estratégias. Quero visualizar planejamento com uma clara avaliação das lideranças e das políticas públicas. Quero ver na gestão das políticas públicas brasileiras a transparência, a prestação de contas e o alcance dos objetivos, principalmente em relação a temas transversais que permeiam toda a sociedade, como a educação, a saúde e a segurança pública. Viemos de um ano, o de 2018, em que ocorreu uma conjugação de fatores extraordinários. O resultado, como disse há pouco e como concluiu recentemente o sociólogo Antônio Lavareda, aspas, é que a política foi posta de ponta cabeça. Fecha aspas. E a indignação da população somou-se à esperança na busca de rumos novos para o nosso país. O avanço do país não depende apenas do governo. O Congresso não pode ser uma espécie de arquibancada, jamais, onde ficam alguns torcendo contra e outros a favor, digladiando-se. Temos que fazer a nossa parte com responsabilidade. Os problemas do Brasil exigem grandeza de todos nós, sem o toma lá da cá das políticas rasteiras, sem a predominância dos interesses pessoais. A grande renovação promovida pela população no Congresso Nacional é a prova maior do que se espera de nós. O chamado mercado vislumbra que o Brasil poderá receber do exterior pelo menos 100 bilhões de dólares, se as reformas de que o país precisa forem aprovadas. É parte do dinheiro que precisamos para revitalizar a nossa insuficiente infraestrutura, para ampliar fábricas, para incrementar a tecnologia, para criar as condições de melhoria da produtividade do trabalhador brasileiro, para produzir o que um trabalhador americano produz. Precisamos, pátria amada, para produzir o que um trabalhador americano produz, precisamos, pasmem, de quatro brasileiros. Desta forma, não há como competir num mundo altamente globalizado. O momento é agora. Nós, os empregados públicos, como gosto de dizer, temos que ter essa compreensão. E se tivermos, senhor senador Lazier, senhor senador Exalci, senhoras e senhores, se tivermos disposição e força para essa grande escalada, é isso que os nossos eleitores e brasileiros esperam de nós ao completarmos hoje 519 anos neste 22 de abril de 2019. Um minuto rápido para também lembrar sobre o mau jornalismo que provoca a morte social. E quem aqui diz é o líder da bancada do PSB. Mas que não é esquerda, que não é direita, que não é centro, que não é oposição. Que tem posição. Pronto, final. Pronto, acabou. Posição eu tenho. Também, do mesmo modo do presidente do Senado, sofreu uma injustiça o presidente da República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava próximo neste final de semana de crianças. E aí parte da imprensa informou que essas crianças não quiseram cumprimentá-lo, que viraram a cara para ele. Não quiseram cumprimentá-lo. E que ele brincava com as crianças. Você é Palmeiras, você é Corinthians, você é São Paulo. E as crianças responderam apenas que não eram Palmeiras. Portanto, as crianças não trataram o presidente mal, responderam ao que ele brincou e parte da imprensa disse que as crianças não quiseram nem cumprimentar o presidente. Veja o que é o mau jornalismo. E só rapidamente, senador Lazier, eu sei que da mesma forma como eu,
também como o senador Alessandro Vieira, nós buscamos aqui assinaturas para a CPI da toga, não? Dentro deste plenário. Normal, democrático. E sei que vosso comportamento é o mesmo meu, do Alessandro e de outros e de outras. Aquele que diz a nós, não, eu não vou assinar, senador Cajuru, me desculpe, mas eu não quero assinar por essa ou aquela razão, eu nunca fui nas minhas redes sociais, podem checar, se houver um fato deste que eu cometi como erro, eu renuncio ao meu mandato. Eu nunca fui em rede social, em nenhuma entrevista, dizer, eu pedi assinatura para tal senador e ele alegou isso e não quis assinar. É um direito dele. Eu não sou o juiz dele. O juiz dele é o eleitor dele. Se ele não assinou, ele responde ao seu eleitor, ao seu estado. Eu não faço esse tipo de jogo baixo. Tanto que aqui nunca discordei de nenhum colega e para discutir e para discordar, eu desqualifiquei-o. Eu usei um adjetivo contra um colega. Jamais vou comportar-me dessa forma aqui. Penso diferente. Agora quero avisar. Não vou permitir, e aviso ao estado de Goiás, que lá no meu estado venha um senador e faça uma declaração ao estado, sabendo que lá a imprensa é pequena, não tem repercussão nacional e que sua declaração não vai atravessar o rio Paranaíba. Vai ficar por ali mesmo. Aí lá ele diz o seguinte, não, eu só não assinei a CPI da toga porque ninguém me pediu a assinatura. O senhor Alessandro não foi pedir a minha assinatura. Eu então procurei o senador Alessandro Vieira. É verdade que o senador goiano tal não foi procurado por ti? Ele não, Cajuru, é mentira dele. Ele não só foi procurado para assinar, como me disse que não ia assinar porque a pressão contra ele estava grande demais. Aí não. Mentir no Estado e fazer graça lá, publicamente, e jogar um colega nosso, o Alessandro, ou o Lazier, ou eu, ou seja, a gente foi buscar a sua assinatura? Não foi. Não, fomos sim. Eu espero que amanhã o delegado Alessandro, com a coragem que não lhe falta, que ele diga na frente desse senador para que o estado de Goiás saiba que ele não assinou com medo, borrando nas calças, com medo de pressão. Mentira aí não. Aí eu não vou desqualificar, eu vou apenas pedir que o delegado Alessandro, senador, diga a verdade que ele disse a mim na semana passada aqui no plenário. É mentira de seu colega, Cajuru. Ele não assinou dizendo que a pressão é muito grande. Desculpem e agradeço pela paciência do tempo, agradecidíssimo, bela semana a todos e a todos do Congresso Nacional desta casa, em especial os seus funcionários, o maior patrimônio que temos, com saúde, com paz e principalmente com Deus. E se não puderem amar o próximo, pelo menos não prejudiquem-os. Agradecidíssimo.